Olá, família! Sejam bem-vindos de volta ao nosso devocional, onde hoje nós vamos falar sobre uma tendência que todos nós podemos ter, com certeza muitas pessoas têm, de tentar santificar, justificar diante de Deus e dos homens os nossos erros. Nós temos uma tendência de pegar uma coisa que não é bem verdadeira, mas a gente dá uma juntada disso com alguma coisa de aparência religiosa e a gente passa uma maquiagem religiosa em cima do nosso erro e acabamos iludindo a nós mesmos e tentando iludir os outros. É uma tendência natural humana de a gente justificar para nós mesmos e para os outros um comportamento que talvez a gente saiba que não é o melhor. Então a gente dá uma associada nele com coisas de Deus para ver se passa. E é exatamente sobre isso que nós vamos ver, e é isso que vai acontecer na continuação da história que a gente tem seguido. Eu quero olhar isso aqui junto contigo. O contexto aqui é de moralidade sexual, de adultério, mas se aplica a todas as áreas da nossa vida, porque não é só nessa área que a gente tem essa tendência de maquiar com religião. A gente pode maquiar com religião as nossas finanças, que talvez não estejam corretas, o nosso jeito de tratar o outro. Tem muita coisa que a gente tem a tendência de usar a religiosidade, a religião e dar uma desculpa e uma entortada e a gente dá umas voltas para ver se consegue justificar um comportamento que não esteja correto. E nós vamos ver isso descaradamente no texto hoje. Isso não é coisa nova não, tá? Não é versão 2025 não. Isso já acontecia lá atrás, 3.000 anos atrás, quando esse texto foi escrito. Estamos em Provérbios capítulo 7, versículo 14 é o nosso versículo de hoje. Eu quero ler contigo o 13 e o 14. Só antes da gente ler, só para te dar o contexto. Lembra? Salomão está no alto, olhando da janela, vendo um cara insensato, um cara inexperiente, um cara jovem, andando na direção errada, passando na esquina da mulher adúltera, e ele está passando na frente da casa dela, crepúsculo, o sol está baixando, a noite está vindo, e existe toda uma questão poética ali de ele indo cada vez mais perto do pecado, e enquanto ele caminha para mais perto do pecado, a escuridão vai fechando, né? Uma questão poética daquilo que de fato acontece com a gente quando a gente está indo na direção errada e como parece que é abraçado pela escuridão. Então ele passa na frente da casa dela, ele dá a sopa, vai na direção errada, a gente falou sobre isso. A mulher veio ao encontro dele, ele já está ali dando sopa, ela veio ao encontro dele, diz o versículo 10 que a gente estudou ontem, com o coração cheio de astúcia. Agora vamos para o 13 para ver a continuação dessa mesma história e a nossa lição para hoje. Versículo 13 diz assim: E ela agarrou o rapaz, beijou e disse para ele descaradamente: Tenho em casa carne de sacrifício de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso eu saí para te encontrar, vim à sua procura e te encontrei. Estendi sobre o meu leito, cobertas de linho fino do Egito, perfumei minha casa com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagarmos de carícias até o amanhecer e gozemos das delícias do amor. Então ela faz uma proposta aqui para ele, mas começa com, versículo 13, ela agarra o rapaz, beija ele e fala descaradamente com ele. O que acontece com a tentação? E essa tentação pode ser em qualquer área da vida. Normalmente tem um primeiro momento de contato. E aqui o contato é intenso. Ela agarra, ela beija, ela fala descaradamente. Ela tenta fisgar ele de uma vez. Ela tenta ter um primeiro contato forte o suficiente para ele não conseguir se desvencilhar, né? Tenta pegar ele já no início, antes de qualquer coisa a mais, ela já tenta, né, de forma muito clara pegar ele. Assim é o pecado na nossa vida, né? Ele tenta ter um primeiro contato, talvez nada de errado aconteceu ainda, mas a promessa é uma promessa boa, a perspectiva é uma perspectiva interessante, é isso que os golpistas usam, né? Olha só, se você fizer isso aqui e tal, você tem a chance de ganhar aí o valor nunca é R$ 100, né? O valor sempre é um valor grande para tentar fisgar a gente e literalmente cegar a gente. Muitos golpes acontecem porque o ser humano, fisiologicamente, tá? Fisiologia, cérebro, química no seu cérebro. Quando você expõe a possibilidade de ganhar um valor razoavelmente alto,
Tem partes do seu cérebro, partes inclusive que trabalham com sabedoria, tá? Que equilíbrio, sabedoria, né? Julgar, um julgar apropriado. Tem partes do seu cérebro que param de funcionar. E outras que não são tão sábias começam a funcionar. Adrenalina, cara, meu Deus, eu poderia. Imagina o que eu poderia fazer, não sei o quê. Eu vou viajar, eu vou fazer. E o cara já tá assim, na cabeça, ele já tá comprando carro e viajando para Europa. E não percebeu que está caindo num golpe. Gente, vamos só olhar para as bets que estão por aí, né? Que incendiaram o Brasil, né? A história, tudo começa com a história de um cara que apostou 100 e tirou 50 mil. Perdão. Um cara que apostou 100 e tirou 50 mil. E aí o que a gente começa a pensar? Eu também vou. E a gente vai acreditando, a gente vai se embolando e a gente vai percebendo depois de um tempo que, na verdade, eu perdi muito dinheiro nessa história. Eu não perdi, tá? Mas estou falando metaforicamente, né? A pessoa diria, cara, eu perdi muito dinheiro nisso. Por quê? Porque tem parte do nosso cérebro que para de pensar. Aí depois que a gente cai no golpe, a gente fala assim, cara, como eu pude ser tão burro? Sabe por quê? Porque aquele valor alto, aquele gancho que te pegou, aquela adrenalina que entrou, ligou algumas partes do seu cérebro e desligou algumas outras partes, para fazer com que você agisse por impulso e não por sabedoria. E é isso que está acontecendo aqui. Cara, ela agarra o rapaz, ela beija o rapaz e ela fala com ele descaradamente. Ou seja, eu vou já fisgar esse cara aqui. Eu não vou vir de mansinho, dar tempo para ele pensar. Eu vou chegar já na lata para não dar tempo de reação para ele. Claro que ele já estava se aproximando, já tinha toda aquela conversa que a gente conversou ontem, mas ela já, né, e estão falando aqui de ela porque a Salomão está falando para seus filhos, poderia ser, né, um homem fazendo isso com uma mulher, tá? Isso não está excluindo essa possibilidade. Mas ela agarra, beija e diz descaradamente, mas olha o que ela diz para ele descaradamente, você vai ver como é descarado. Olha só a fala descarada dela e o que é descarado nessa história. Olha o versículo 14. Tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso eu saí para te encontrar, te encontrei, ela vai falar da cama que ela preparou, e tal. Mas vamos falar aqui, ó. Tenho em casa a carne do sacrifício de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Tem duas coisas que ela está falando aqui. Primeiro, que ela cumpriu os seus votos. Ela está vindo do templo. Ela está vindo do culto, onde ela foi cumprir os seus votos. Acabei de voltar do culto. Acabei de voltar do culto de ceia. Acabei de ir lá entregar meu dízimo. E o que a gente precisa entender aqui? Essa mulher, ela não é avessa à religião. Ela não é contra a religião, não. E às vezes a gente acha, né, que a tentação ela vai surgir a partir de uma pessoa que é totalmente contrária aos nossos princípios. Às vezes a maior tentação vem de alguém que parece ter princípios. Tem uma aparência de santidade sem o poder, né, diz o apóstolo Paulo. Tem uma aparência de piedade, mas nega o seu poder. Não tem poder de vida transformada. Você pode ter uma aparência de religioso, pode falar bonito, mas se a sua vida não foi transformada, é só maquiagem. É só maquiagem. Essa mulher, ela só tem maquiagem. Ó, fui lá, cumpri meus votos, fui pro culto, tomei a ceia, dei o meu dízimo. Pensa na pessoa boa que eu sou. Pensa na pessoa boa. Até servi na igreja lá. Até ajudei. Aparência de piedade, mas negando o seu poder. Por quê? Porque o coração não foi transformado. Afinal, ela acabou de agarrar e beijar um rapaz e nós vamos ver que daqui a pouco essa mulher casada. O marido está viajando e ela está correndo atrás de alguém. Então aqui, ela não é contra a religião. Ela só é contra o código moral de Deus. Mas o participar do culto, o ir para a igreja, até dar um sacrifício, ela não é contra isso. Mas o código moral, obviamente, ela está quebrando aqui. E ela usa, ó, eu acabei de vir da igreja, acabei de entregar, pô, meu sacrifício lá, tá tudo certinho na minha vida espiritual. Ela tenta maquiar a imoralidade com um ar de religiosidade, como se estivesse tudo bem. Ela, ela finge ter essa religiosidade. É contada uma história de um rei, acho que era da Inglaterra, Eduardo IV, que tinha
uma, uma freira, que ele chamava, que era meio que a amante dele, e essa freira vinha e mantinha relações com ele, né? E era dentro dessa ideia de religiosidade. Não, é a freira que está vindo aqui para encontrar comigo, mas era, na verdade, um encontro romântico. E essa mulher, então, ela faz uma proposta dentro de um envelope de religiosidade, dentro de um envelope de piedade. Ah, eu acho que não é a vontade de Deus para eu estar com a minha esposa, para eu estar com o meu marido. Acho que Deus está me orientando num novo caminho. Acho que Deus está abrindo meus olhos para um novo propósito, para um novo futuro, né? Para um novo caminho que Deus está abrindo diante de mim. Cuidado, cuidado. A Bíblia diz: o coração do homem é enganoso, enganoso. Nós fizemos uma série na PIB algum tempo atrás que era assim: não siga o seu coração. Né, esse conselho que a turma dá, siga teu coração, cara. Teu coração é enganoso, te leva para alguns lugares que não são legais. Você tem que ter muito, muito cuidado com relação a isso. Então ela dá um ar de religiosidade, né? Ela diz aqui que, olha, veio, né, buscar ele porque ela tinha acabado de vir da igreja. Está tudo certo, está tudo bem, gente. Nada que fira os princípios da palavra de Deus pode ser coberto ou acobertado com ar de religiosidade. Não adianta você ir para a igreja. É possível você ir para a igreja e estar enfiando o pé na jaca? Claro que é possível. Claro que é possível. É só você mentir para os outros e para si mesmo. Problema nenhum. Mas cuidado com propostas e tentações que vêm com ar de religiosidade, né? É a pessoa que fala para mim, né? Eu quero ganhar na loteria, pastor, porque se eu ganhar na loteria eu vou ajudar muito a igreja. Vai sim. Você não conhece teu coração, você não conhece o quanto, né, esse ganhar na loteria teria a probabilidade de destruir você, as suas amizades, a sua família. Eu falo muito isso aqui. Vai estudar a vida de quem ganhou na loteria para você ver se você quer mesmo isso para a sua vida. Mas olha só o que mais que ela diz aqui no versículo 14. Tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir meus votos. Então ela começa falando, ó, já acabei de cumprir meus votos, tá tudo certo eu com Deus, hein? Pode vir, tá tudo certo eu com Deus. A de religiosidade. Mas olha aqui, ó, eu tenho em casa a carne do sacrifício. O que acontece? Na época você preparava ali a carne, levava para um sacrifício e uma parte ficava para o templo, para o sacrifício, e uma parte ficava contigo. Ou seja, acabei de matar o boi, levei a parte do sacrifício lá para o templo, entreguei lá o corte da carne do sacrifício, seja lá o que for, mas eu acabei de matar um boi. Ou seja, minha casa está cheia de carne, cheia de comida. Acabei de matar o boi, levei uma parte do boi lá para o templo, para o sacrifício, mas eu fiquei com uma parte também. Ou seja, o jovem inexperiente passando pela rua, faz o seguinte, o churrasco está pronto lá em casa, a cama está arrumada, eu tô toda perfumada, meu marido está viajando, bora. Então tem duplo convite, ela tá apelando aqui para vários sentidos, né? Agarrou, beijou, então o sentido físico, acabou de botar um ar de religiosidade na conversa e ainda tem um churrasquinho ainda por cima, né? Irresistível, né? Irresistível para um jovem insensato e inexperiente. Queridos, é exatamente assim que a tentação funciona, né? Claro que aqui é uma história, né, que está sendo contada, mas que ilustra de forma pedagógica como a tentação é. Ela tenta nos pegar, cara, um gancho ali no começo, já para pegar, para prender você, joga ainda, né, aquela quirerinha assim para você, né? Então, ó, beija e abraça e fala para te chamar, dá um ar de religiosidade e ainda joga um churrasquinho em cima. É aquela promoção, né? Ó, esse grampeador aqui, ó, ele tá R$ 9,99 na promoção hoje, mas espera aí, se você ligar agora, você vai ganhar 2 grampeadores por R$ 9,99. É aquela última, né? Você já faz a propaganda toda e antes de você terminar a propaganda, fala, mas espera aí, somente quem ligar hoje, somente os próximos 100 vão ganhar 2 grampeadores por R$ 9,99. Aí você fala, eu não ia comprar, mas depois dessa oferta aí, já que é 2, eu vou ligar e vou comprar. E é obviamente que não são os primeiros 100 que ligam, são os primeiros 100 mil, sei lá, que ligam. É só uma estratégia de marketing. Assim funciona, gente. A tentação comigo e contigo. Às vezes naquele beijo ali, naquele primeiro momento, o cara já balançou,
Aí ela botou um ar de religiosidade para dizer que está tudo bem, apesar de que não está bem. A mulher casada, o marido está viajando, nós vamos ver isso amanhã. E ainda joga um churrasquinho em cima da conversa. E aí o trouxa vai e ele cai. Eu estou falando trouxa aqui porque é isso que a gente precisa entender que esse cara é. Mas ao mesmo tempo nós precisamos entender que nós podemos ser tão trouxa quanto ele, né? E por isso nós estamos estudando a Bíblia, por isso nós estamos estudando esses princípios bíblicos para a gente poder então não cair. E a lição para mim e para você hoje é a seguinte: o erro, mesmo que maquiado de religiosidade, continua sendo um erro. O erro, mesmo que maquiado de religiosidade, continua sendo um erro. Quer ver? Eu vou sonegar impostos para comprar cesta básica para os pobres. Desculpa. Louvável você comprar cesta básica para os pobres, mas sonegar o seu imposto é um erro. Você pode maquiar de religiosidade, pode dar a maquiagem que você quiser, continua sendo errado, tá? Eu vou mentir, mas é para não machucar a pessoa, continua sendo mentira, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas permissões que a gente se dá com ar de religiosidade, com ar de piedade, mas que encobrem um erro que vai contra os princípios de Deus. Eu acho que todos nós podemos aplicar isso à nossa vida. Não é só no contexto de moralidade, mas de mentira, de vida financeira, de, né? Todas as áreas da nossa vida. Nós podemos aplicar isso, ter cuidado com relação a isso. Hoje eu liguei para a empresa, peguei um atestado para ficar em casa, mas eu vou ler minha Bíblia, vou tirar esses 3 dias de atestado, nem estou doente, mas vou tirar esses 3 dias para descansar e para ler minha Bíblia. Você pode até ler a Bíblia, mas o atestado falso que você pegou não é perdoado por você ler a sua Bíblia, continua sendo um erro, né? E que nós possamos ter essa convicção, esse entendimento e esse temor do Senhor, né? De não permitir que o nosso próprio coração nos engane, colocando maquiagem sobre coisas que são erradas. Então, pancadas, né? Uma pancada atrás da outra, que Provérbios é só coice, né? Só coice, mas é para a gente mudar a nossa mente, a gente passar por essa metanoia, transformação da nossa mentalidade, para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e eliminar das nossas vidas todas as sujeiras e todas os pecadinhos que ainda estão pelos cantos, né? Vassoura nova varre os cantos, lembra disso? Então, Provérbios é uma vassoura nova passando na nossa vida, pegando as coisinhas no cantinho, né, que ainda estão tentando resistir do nosso velho homem. Que Deus possa me transformar e te transformar nessa jornada. Amém? Vamos orar por isso? Pai, muito obrigado, Deus, por essa palavra que nos lembra que o erro continua sendo erro, independentemente da religiosidade, da embrulhagem de religiosidade que a gente queira colocar ao redor. Ajuda-nos, Deus, em santo temor, a discernirmos isso e a mantermos o nosso coração puro, Deus, em todas as áreas. Obrigado por esse entendimento de formas que o nosso coração pode trabalhar para mentir para nós mesmos. E eu oro, Deus, que nós sejamos homens e mulheres de palavra, homens e mulheres que andam no temor do Senhor, homens e mulheres que vivem esses princípios que nós estamos aprendendo aqui juntos. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Desculpa, passei do horário hoje. Grande abraço para vocês, um ótimo dia. Até lá, tchau, tchau.